Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, onde nós começaremos a nossa sequência nas pregações expositivas na carta aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, lida foi a tua palavra, Deus. Agora que o Senhor venha falar, ó Deus, aos nossos corações, nesta manhã, assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema que nós vamos falar durante esses meses, por tudo que nós temos vivido e passado, nós vamos falar acerca da perseverança. Então, essa exposição que nós iremos fazer da carta de Paulo aos Filipenses, o tema é: o verdadeiro cristão é perseverante. E quando eu lembro de perseverança, eu me lembrei de um filme que eu assisti há pouco tempo, 72 horas, é um filme de 2003, onde um alpinista, Aaron Huston, se não me falha a memória, o nome dele é esse, que era um experiente alpinista, e ele saiu, ele iria fazer uma simples caminhada. Ele pegou ali uns suprimentos para algumas horas, ele levou ali uns 3 litros de água, 2 pães, levou algumas barrinhas de cereais, mas no meio do caminho ele teve um problema, ele teve uma dificuldade que se tornou o tema de um filme. Rolou uma pedra, e quem viu esse filme, não sei se aqui alguém já viu esse filme, a pedra rola, fica sobre o seu braço e ele não consegue sair. E ele fica ali por 5 dias, algo que seria por horas, ele ficou 72 horas, por isso o nome do filme, 72 horas. E ali a história conta que ele foi, ele fez ele até acumulou da própria urina para que ele não morresse de sede. Ele foi ali fazendo dos seus suprimentos para o tempo, até que ele viu que não teria mais jeito, que ele iria morrer. Ele arruma um jeito de cortar o seu braço e ir, embora. E ali ele encontra, o socorro, e ele é salvo, e ele conta essa história depois. Então, ou seja, é um ato de perseverança, de luta pela vida. Então, quando nós olhamos aqui também para essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, para nós entendermos um pouco ali do local onde ele estava fazendo essas pregações, a cidade de Filipos era uma cidade em homenagem a Filipe II, que foi o imperador, que foi rei ali da Macedônia, uma cidade mais ou menos criada a 356 a.C. A Macedônia era um território da Grécia, onde teve ali uma divisão com Alexandre o Grande. Quando ele morre, aquelas terras são divididas em 4 partes, e a primeira parte, o primeiro território ali se chama Filipos, em homenagem a Filipe II. Então, essa terra da Macedônia, onde Filipe está escrevendo essa carta, o cristianismo ele vai chegar ali 20 anos após a morte de Cristo, e naquela cidade é pregado ali o Evangelho. E existe um dos documentos mais antigos da igreja, que é a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Essa carta era escrita mais ou menos no ano de número 50, e nessa carta o apóstolo Paulo ele já fala acerca das dificuldades que havia ali em Filipe. Olha o que diz lá em primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de número 2, diz assim:
mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então essa carta aqui, Paulo já havia passado ali por aquela cidade, quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. Então, ele vai aqui anunciar que essa igreja de Filipe, essa igreja passava por grande tribulação, essa igreja estava vivendo ali um momento de grande perseguição, e por isso Paulo também, além de ser para agradecimento, Paulo também vai escrever essa carta de ânimo para aquele povo. Então, apesar de ter essa carta no versículo de número 1, que nós vamos ver aqui, que Paulo escreve, Paulo e Timóteo. Paulo, ele dá aqui ele fala ele e Timóteo, mas nós entendemos que essa carta foi escrita simplesmente por Paulo. Essa carta não teve a participação de Timóteo. Por que disso? Porque quando nós olhamos a carta que ele começa aqui, ele vai dizer, dou graças. E quando nós olhamos um pouquinho à frente, a carta que ele escreve aos Colossenses, e que ali sim ele tem uma cooperação para o escrito, ele vai falar, damos graças. Então, às vezes nós perguntamos, mas por que então que Paulo colocou Timóteo, Paulo e Timóteo? Por que ele citou Timóteo? Provavelmente ele citou Timóteo ali por um motivo de agradecimento, porque Timóteo acompanhava Paulo a todos os lugares e provavelmente poderia ser até o secretário do apóstolo Paulo, mas essa carta foi escrita somente pelo apóstolo Paulo, porque ele no começo da carta ele fala isso, dou graças. Nas cartas, quando ele tem o auxílio, damos graças. Então nós podemos perceber isso. No versículo de número 2, há aqui uma grande curiosidade, o apóstolo Paulo, ele faz acerca do cumprimento, graça e paz a vós outros. Esse cumprimento aqui, para mim, quando eu cheguei na igreja presbiteriana, foi um algo até engraçado, A primeira vez, quando o pastor Carlos me convidou para mim estar pregando lá na igreja, que eu seria apresentado na igreja, eu cheguei de manhã cedo, bem arrumado, todo animado, feliz da vida, e aí os presbíteros estavam à porta, e quando eu cheguei, que eu fui cumprimentar o primeiro presbítero, que era tio do pastor Carlos, assim, amável, assim, do jeitinho de falar, igualzinho o do pastor Carlos. Quando eu fui cumprimentar ele, ele falou, meu irmão, a paz do Senhor, e eu todo animado, a paz do Senhor. E ele chegou e falou assim, irmão, aqui não dá paz do Senhor não, aqui é graça e paz. Aí eu já acabou comigo, já fiquei meio desanimado e tal, mas eu pensei comigo, eu fiquei me questionando, mas da onde esse homem tirou isso, Da onde que ele tirou esse graça e paz? Por que não pode ser a paz do Senhor? Mas aí olhando aqui, a gente vê que os cumprimentos que Paulo faz de graça e paz algo que é um cumprimento de uma íntima associação com Cristo, Paulo, ele vai falar aqui, esse cumprimento, ou seja, a graça que é dada por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo e que traz a verdadeira paz, o verdadeiro shalom, Então, é por isso que Paulo cumprimentava dessa forma, tinha um porquê, não é algo, é assim ou não é. Paulo ele fazia esse cumprimento por causa disso, da graça que foi nos dada e também dessa graça que vem o shalom de Deus. Então, amados, como o texto que nós lemos, eu gostaria aqui de ver com os irmãos 4 verdades do que nos leva a crer do porquê o verdadeiro cristão é perseverante. A primeira verdade que eu vejo aqui nesse texto, o verdadeiro cristão, ele persevera dando graças a Deus por tudo. Então, o porquê que nós devemos ser perseverantes? O texto vai nos ensinar que o verdadeiro cristão, ele persevera dando graças a Deus por tudo. Quando nós olhamos o versículo de número 3, Paulo vai falar, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, a forma verbal que Paulo usa aqui, no indicativo, ele vai dizer, dou graças. E também, quando ele fala no plural, damos graças. E por que Paulo ele fala isso? Por que Paulo começa as suas cartas dessa forma? Dou graças, damos graças. Porque
bastava o simples motivo de Paulo pensar na igreja, de Paulo pensar nos seus amigos, o simples fato dele lembrar daquelas pessoas era motivo dele dar graças a Deus. O simples fato dele lembrar daquela igreja, dele lembrar de onde ele esteve, era motivo de dar graças a Deus. Então, a tradução essa tradução, quando ele fala no indicativo, ele está dizendo que não importa, né? não tem importância. Ele dá graça por tudo. Ele está dando graça, mesmo que ele não está vendo as pessoas, ele não está vendo aqueles irmãos, mas ele dá graças por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele dá graças em todas as situações da sua vida, mesmo sabendo que a igreja estava passando por tribulações, que a igreja estava passando por dificuldades, mas Paulo, ele dá graça. É muito fácil para nós, cristãos, darmos graças quando tudo vai bem, quando a situação está tudo bem, quando a saúde vai bem, quando as finanças vão bem, mas o que Paulo está nos ensinando aqui é dar graças por todas as coisas, ou seja, é perseverar na nossa fé sem depender de circunstâncias, sem esperar as circunstâncias. Então, essa é a diferença do verdadeiro e do falso cristão, pois quando tudo está errado, ele continua dando graças a Deus. A gente vê, quando a gente lê um texto lá aos Tessalonicenses, nós vamos ver que a igreja estava passando por uma grande tribulação, mas mesmo assim, Paulo mostra a sua perseverança na sua fé, dando graça, dou graças por tudo. Então, Paulo dá graças não por algo terreno, não por aquilo que ele está vendo. Paulo está dando graça pelo simples motivo de algo celestial, de algo maior que ele contemplava. Então, amados, o que isso quer dizer para nós? O que esse versículo de número 3 pode trazer para as nossas vidas hoje, nessa manhã? Nós temos que dar graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. A nossa vida, a vida do cristão, nós vivemos para dar graças. Temos que dar graças em todos os momentos. No momento ruim, no momento de dor, no momento de tribulação, no momento de perda, em todos os momentos. É isso que esse versículo que Paulo está querendo dizer ali, naquele momento, para aquela igreja, e nós podemos aplicar hoje para as nossas vidas. Amados, a segunda verdade que eu vejo aqui nesse texto é que o verdadeiro cristão, ele persevera nas orações com alegria. Olha o que diz aí o versículo de número 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, o apóstolo Paulo, ele não conseguia pensar na igreja, ele não conseguia lembrar da igreja sem orar por ela. Além dele dar graças, Paulo, quando ele lembrava, ele, olha, eu tenho que orar, eu vou orar por essa igreja. E a tradução desses versículos de número 3 e 4, ele poderia ser assim, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre por vocês todos os dias orações e súplicas com alegria. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. A declaração de Paulo de orar com alegria vai se repetir várias vezes no decorrer dessa carta. A gente vai ver isso, se você for depois mais tarde acompanhar como nós vamos fazer a explanação de todo o livro, mas você vai ver que no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer a mesma coisa, de oração com alegria. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, no capítulo 2, 11 e 18, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, 1, 4 e 1, 4, 14 e 10. Paulo vai fazer essas repetições que ele orava com alegria. Então, apesar de haver um contraste dessa igreja de Filipos com as outras igrejas, Paulo, ele orava com alegria, mas não só para a igreja de Filipos. Quando a gente vê, a igreja de Filipos, ela não tinha ensinos subversivos como tinha a igreja dos Gálatas. A igreja de Filipos, ela não tinha ali os desvios de caráter, as libertinagens, as traições que havia na igreja de Corinto. Não havia isso na igreja de Filipos. Mas quando Paulo vai orar, ele ora por todos igualmente. Paulo não vai orar só pelos crentes que são fiéis, por aqueles que são, não.
Paulo vai orar também por aqueles que perseguem ele, por aqueles que fazem o mal, por aqueles que desejam o mal. Paulo, ele não tem essa distinção de orar, não, eu vou orar só para aqueles caras que são bons, né? Para aquele diácono que o cara é bom, para aquele presbítero que é bom, para aquele membro que só fala bem de mim. Não, ele orava por todos. Então, o que Paulo vai nos ensinar e que nós podemos trazer aqui para nossas vidas, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu oro independente do defeito, se há defeito, se há problema, se há dificuldade, não. Então, o que nós podemos aplicar para nossas vidas desse versículo de número 4? Né? Nós temos que orar com alegria por toda a igreja, não somente por aqueles que são mais chegados a nós, ou aqueles que nós amamos mais e que declaramos um amor maior, não. O que Paulo ensina para nós aqui é que quando nós botarmos o nosso joelho no chão, quando nós formos orar pela igreja, nós temos que orar até por aqueles que nos perseguem, até por aqueles que nós não temos uma comunhão muito elevada. Então, se nós olharmos isso, nós vamos ver aqui a vida de Jesus. Jesus, ele não exclui ninguém. Jesus, ele vai pregar para os doentes, para as prostitutas, para os ladrões e etc. Então, amados, persevere com alegria na oração por todos os irmãos, por toda a igreja. É isso que esse versículo, o apóstolo Paulo, está querendo passar para nós. O verdadeiro cristão, e é a terceira verdade que eu queria falar para os nossos irmãos, o verdadeiro cristão, ele persevera na cooperação do Evangelho. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, o que despertava essa alegria e ações de graças em Paulo era a forma dos crentes em Filipos que eles cooperavam no Evangelho. Então, Paulo diz aqui no capítulo 4, o versículo de número 3, que enquanto eles estavam ali, enquanto Paulo esteve ali naquela cidade, todos eles cooperavam muito com Paulo, eles abraçaram a causa de Paulo, porque Paulo estava ali, havia deixado tudo para trás para estar ali com eles, e eles abraçaram aquela ideia de Paulo. Porém, Paulo não fez discípulo para ele, Paulo fez discípulos para Cristo, porque quando Paulo sai, ele vai dizer que essa cooperação continua, a cooperação vai continuar. Eles não cooperavam com Paulo só porque Paulo estava ali. Ah, não, é o pastor Paulo, então é ele. Quando ele sai, eles continuam. Eu lembrei muito disso quando eu cheguei também lá, né? Eu tive a primeira experiência que quando o pastor saía de férias, que a igreja parecia que todo mundo saía de férias, né? Ninguém mais ia no culto, ninguém mais participava de nada. Não era isso que acontecia aqui nessa igreja. Quando o apóstolo Paulo vai embora, a igreja continua ali perseverando, continua ajudando. E tanto que ele vai citar isso em algumas cartas, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele vai citar isso. Olha, as igrejas da Macedônia, a igreja de Filipe é uma igreja cooperadora. Mesmo em meio à luta, eles continuam perseverantes, cooperando. Por quê? Paulo fez discípulo para Cristo. Paulo deixou naquela igreja discípulos para Cristo. Enquanto na igreja de Corinto se dizia, um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cristo, a igreja de Filipe não tinha isso. Tinha discípulos de Cristo. Então, oravam por ele continuamente. A gente vai ver isso no versículo de número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Era uma igreja que mesmo quando o apóstolo Paulo não estava lá, eles oravam pelo apóstolo Paulo, eles falavam, né, eles ajudavam, eles contribuíam, né, eles mantinham contato com ele através de Epafrodito. Eles ali continuavam aquela obra do Senhor. Então, na verdade ali, o que Paulo, ele escreve essa carta também para agradecer os suprimentos que aquela igreja estava mandando para ele, na sua missão evangelística ali entre os gentios. Mas Paulo, ele vai relatar em sua carta, na segunda carta aos Coríntios, ele vai relatar isso, a liberalidade das doações da igreja da Macedônia, entre elas a igreja de Filipe. Então, amados, esse quinto versículo, o que nós podemos aplicar desse versículo para a nossa vida?
O verdadeiro cristão é mesmo aquele que, em meio de lutas, adversidades, ele continua colaborando para o crescimento do Evangelho. Ele coopera com o reino e para o reino. O verdadeiro cristão é aquele que persevera. Ele persevera dessa forma. Ele não persevera simplesmente porque, eu vou fazer porque é uma... Não, eu estou fazendo não para o pastor, eu estou fazendo não para a liderança, eu não estou fazendo para o A ou para o B, eu estou fazendo para o reino de Cristo. E Paulo ele vai dizer exatamente isso. O verdadeiro cristão, ele persevera na cooperação. Hoje em dia é muito fácil, né? Nós estamos vivendo, né? E aí eu vejo essa pandemia que nós estamos passando, e temos falado, eu tenho dito isso para os irmãos diversas vezes no grupo, e vou repetir: dessa pandemia nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos, quem são aqueles que são perseverantes na fé. Porque hoje o medo de todo mundo, o mundo está aí fora, o medo do mundo é de passar fome, é de passar necessidade, é das coisas fecharem e não ter o que comprar, então estão guardando tudo para si. O verdadeiro cristão, ele continua fiel. Não, eu estou aqui, mas eu vou continuar fiel na obra de Deus. Eu continuo, não está tendo culto lá, não está fazendo nada lá, mas eu vou continuar sendo fiel, porque a igreja, meus amados, não é o templo, a igreja somos nós. Infelizmente, nós temos percebido que em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, que temos vivido e visto somente frequentadores de igreja. Os verdadeiros cristãos se esconderam ou estão aparecendo, e os frequentadores de igreja hoje estão vivendo aquilo que viviam. Não tem mais igreja, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me der na telha. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quem persevera, continua cooperando, não somente financeiramente, no seu trabalho, quando tem algum mutirão na igreja, não é só isso não, você continua cooperando para o crescimento do Evangelho, porque a igreja somos nós. Aonde você está, ali está a igreja do Senhor. Aonde você está, ali está a igreja presbiteriana do Brasil, ali está a igreja de Cristo, e ali nós temos que testemunhar Cristo Jesus. É na internet, é na roda de amigos, ali nós temos que testemunhar Cristo Jesus. E por último, o verdadeiro cristão, ele persevera, porque a sua esperança está na volta de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, amados, o verdadeiro cristão, ele persevera, porque a sua esperança está na volta de Cristo. A ardente participação daquela igreja era o fato de que eles entenderam a mensagem salvadora do reino de Cristo e não a desse mundo. Paulo não ensinou ninguém a servir a ele, Paulo ensinou a servir a Cristo. E aqui nós vamos ver que, olha, a esperança daquele povo era a esperança na volta de Cristo. Paulo vai externar isso para eles quando ele diz: aquele que começou a boa obra, ou seja, não foi Paulo que começou a boa obra, foi Cristo. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Ele vai dizer isso no capítulo 2, versículo de número 13. Né? O dia de Cristo Jesus. Paulo vai falar isso no versículo de número 10. Para aprovardes as coisas excelentes, a serem sinceros e inculpados para o dia de Cristo. E quando Paulo ele vai usar esse termo, o dia de Cristo, Paulo ele está trazendo a lembrança de algumas palavras que eram ditas no Antigo Testamento, que era na verdade o dia do Senhor. O dia do Senhor para Paulo agora é o dia de Cristo. E olha o que Paulo ele vai dizer à igreja no capítulo de número 3, versículo de número 20, desta mesma carta de Paulo aos Filipenses. Olha só qual era a perseverança de Paulo, aonde que a igreja tinha a sua perseverança. Filipenses 3, versículo de número 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: a nossa pátria não é aqui, a nossa vida não está focalizada aqui. Então, quando ele fala do dia do Senhor, para os judeus era o dia da justiça de Deus, aonde Yahvé iria eliminar toda a injustiça do meio do seu povo. E é desse dia que o apóstolo Paulo está falando. E acima de tudo,
o dia de Cristo Jesus, é o dia em que a salvação dos crentes, já principiada, será consumada. O que os filipenses aprenderam com a pregação do Evangelho era a alegria e a esperança na salvação. O que nós cristãos, resta para nós, é essa alegria e esperança na salvação. A firme certeza da salvação traz essa confiança e esperança aos crentes, que esse dia será um dia de luz e não de trevas, será um dia de alegria e não de tristeza, será um dia de paz e não de tribulação. Hoje nós estamos vendo, irmãos, crentes apavorados, crentes arrancando seus cabelos. Nós temos que fazer a nossa parte como cristãos? Temos. Se nós temos lei para ser cumprida, vamos cumprir a lei. Porque a nossa palavra, a palavra do Senhor também nos diz que é o que? É melhor obedecer. É melhor obedecer. Mas isso não impede que nós continuemos pregando o Evangelho. Isso não impede que nós venhamos a mostrar para a cidade de Senador Caneto que nós somos cristãos, de consolar aqueles que estão apavorados, de consolar aqueles que estão com medo da morte, de anunciar a Jesus Cristo, porque esse tempo aqui é um tempo passageiro. Se essa pandemia não levar nenhum de nós, um dia nós encontraremos com a morte, com certeza, não tem saída. Porém, a nossa alegria não está fundamentada nesta terra. A nossa alegria está fundamentada naquilo que Cristo tem preparado para nós. E a aplicação que eu gostaria de deixar para vocês, o que nós podemos trazer desse versículo 6 para nós? O verdadeiro cristão não vive em função do mundo terreno, mas vive na esperança de uma vida celestial com o Pai. Nós não vivemos uma vida fundamentada aqui nesta terra, e sim naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós também, amados, possamos viver isso. E eu quero concluir aqui, ou seja, nós queremos, eu gostaria de deixar para os irmãos concluindo, que ser perseverante em todas as coisas, nós temos que fazer isso, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, ser perseverante em todas as coisas, dando graças a Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Seja perseverante nas orações, não faça isso por obrigação, mas faça isso com alegria, pois o verdadeiro cristão, mesmo em meio a lutas e adversidades, se mantém fiel na sua luta pelo reino e colabora sempre para o crescimento e para o desenvolvimento do Evangelho. O verdadeiro cristão, ele busca as coisas do alto e rejeita tudo aquilo que é contrário à lei do Senhor. O verdadeiro cristão, ele soma, ele nunca diminui. O verdadeiro cristão, ele multiplica, ele nunca divide. E é isso o que nós temos que aprender com esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses. Estamos passando por lutas? Sim, estamos passando por lutas, por dificuldades, por privações, mas nós fomos chamados para multiplicar, não para dividir. Nós somos chamados para somar, não para diminuir. E que essa palavra, amados, fique gravada em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ó Deus. Agora queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, pedindo, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, assim como a igreja de Filipos, em meio a tribulações, em meio, ó Deus, a todas essas dificuldades, mas que possamos, ó Deus, mostrar o verdadeiro cristianismo para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, entregando cada membro dessa igreja nas Tuas mãos. Aqueles que hoje não puderam estar aqui nesta manhã, por diversos motivos, aqueles que estão enfermos, ó Deus, em especial, quero colocar a vida do nosso irmão Agnello e toda a sua família, que o Senhor, ó Deus, os abençoe e os guarde, ó Deus, aonde quer que eles estejam, que o Senhor, ó Deus, proteja e guarde essa família para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo, ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos